Fala aí, galera, começando aqui mais um vídeo. Galera, vamos acompanhar o troca de passe do Sport TV, comentando sobre essa vitória do Cruzeiro. Foi apertada, mas conseguimos vencer e encostamos mais aí no Flamengo. Infelizmente, acho que não vai ser o suficiente até o final do campeonato. O Cruzeiro oscilou bastante, mas pelo menos na Libertadores, acho que a gente consegue. Então é isso, já deixa aquele like, se inscreve e bora acompanhar o vídeo. Flamengo e Palmeiras ainda estão na Libertadores, podem abrir mais uma vaga. Né? Isso. Realmente é bem difícil imaginar o Cruzeiro fora do G4, da Libertadores de forma geral e do G4 em particular. Já o Fortaleza, né, Alex, com a letrinha errada na frente do 4, né? A letrinha errada, cara. É ano difícil pro Fortaleza, não conseguiu se encaixar em momento nenhum. Tem feito até bons jogos depois do... Hoje pressionou, né? É, cara, mas aí tem faltado essa eficácia. Aí você fica desse jeito. Se o Santos amanhã, um exemplo, ganha do Vitória, já vai ficando cada vez muito mais difícil para ele, vai ficando distante. É uma pena, né? Para um clube que se estruturou, porém, para entender que o futebol também agora ele tá mais competitivo. Ele tá mais difícil a Série A e vai ficar cada vez mais difícil. Então, às vezes, a volta para a Série B, que também os clubes estão se estruturando, é algo que não estava no planejamento do Fortaleza. O Santos venceu o jogo, o Fortaleza fica 10 pontos atrás do time... Quer dizer, não dá para dizer que é 10 pontos atrás do primeiro time fora, ele fica 10 pontos atrás do Santos, né? Porque aí o Santos, que vai ter o Inter com 32, o Atlético com 33 já jogou, então ele ficaria talvez com 9 pontos se for o Atlético, se o Inter passar, ou se o Inter se o Inter não ganhar, o jogo pode ficar em 32 e a distância fica maior. O Inter joga contra o Sport em casa. Olha a nossa equipe aí, ó, já prontinha para participar com a gente no telão, meu conterrâneo, o Rogério, meu outro conterrâneo, o Henrique, e o Fernando Praz. Sejam bem-vindos ao Troca de Passes. Tudo bem, Barreto? Alex, Mansur, amigos do Troca. A gente não tá com pressa não, que tá chovendo a beça aqui. A gente fica até quando você precisar, viu? Então vamos Olha nessa. só. Por aqui tá chovendo também. Então ninguém escapa. Então vamos até amanhã. Olha só, 61º jogo que termina com um placar de 1-0 nesse Campeonato Brasileiro. É o placar que mais se repetiu na competição. 1-0 importante para o Cruzeiro nessa meta de conseguir uma vaga para Libertadores. Agora, o Cruzeiro joga na próxima rodada, amigos, Praz, Henrique também. O Cruzeiro joga contra o Palmeiras, lá em São Paulo, né? E se ganha do Palmeiras lá, muda o discurso? Não, acho que tem que tomar muito cuidado com esse discurso, porque é o cuidado que tem sido tomado. O Mansur descreveu bem desde o início do campeonato. Primeiro, um abraço a quem nos acompanha no Troca. Nós estamos aqui na rodada 29 do Campeonato Brasileiro, né? Nós temos um terceiro colocado enfrentando um time da zona de rebaixamento, estamos vendo os lances. E o jogo do segundo tempo foi um jogo igual, com o Fortaleza até predominando, né? Para ver como o nosso campeonato é equilibrado. O Cruzeiro tinha desfalques, mas acho que hoje fez um jogo pro gasto, por assim dizer, né? Foi eficiente no primeiro tempo, construiu as primeiras ações, fez o seu gol, que a gente vai ver agora na sequência. Arroio levantando a cabeça para achar o Christian. Depois vai ter mais uma chance com o Gabigol. E a partir daí, não sei se o Praz concorda comigo ou se eu estou exagerando, o Fortaleza sempre pareceu mais presente, um pouco mais perto do empate do que o Cruzeiro de ampliar. Para mim, é a síntese de um campeonato equilibrado como a gente tem. Não existe jogo fácil, jogo tranquilo. Mesmo quando o favorito abre o placar, o jogo está sempre aberto, né, Praz? O primeiro tempo o Cruzeiro foi dominante, teve posse de bola. No segundo tempo, o jogo muda. O Fortaleza consegue fazer o que o Cruzeiro algumas vezes estava fazendo, que era marcar pressão, tentar recuperar a bola rápido. O Cruzeiro baixou as linhas. O Romero tocou no assunto ali do desgaste do Clássico. Pode ter sido muito isso. pertinente, né? Pode ter sido isso, porque o a Clássico gente jogou com um a menos boa parte do segundo tempo. E a gente notou aqui no estádio mesmo que o Cruzeiro já não conseguia mais pressionar. Ele baixava as linhas e começava a marcar na intermediária e defensiva. E isso fez com que o Fortaleza trabalhasse mais no campo, conseguisse botar mais jogadores no campo de ataque e quando perdia a bola conseguia pressionar logo. E eu acho que a entrada do Moisés e do Pierre também foram determinantes, porque eles entraram muito bem. E aí terminou com esse número de finalizações do Fortaleza muito maior que o do Cruzeiro. Acho que dá para dizer que o banco do Fortaleza hoje impactou mais no jogo. O Palermo acho que teve um timing bom para fazer essas mexidas. Essas as principais, as primeiras. Esse aí seria um golaço, né, se entra. A bola do Herrera, um erro de passe primeiro do Lucas Silva, que para mim teve uma noite abaixo. E aí na sequência o Herrera arranca, consegue a finta, bate colocado. A bola passa muito perto do gol. Na verdade, não tem grandes defesas extremamente difíceis do Léo Aragão, mas a presença do Fortaleza é o tempo todo próxima à área, com chance de cabeceio, com chance de finalização. E o Cruzeiro com o Gabigol, principalmente no segundo tempo, mais isolado. Como o jogo, em algum momento do segundo tempo, ficou com afeição para contra-ataque para o Cruzeiro, era importante ter o Caio Jorge num jogo como hoje, que ele é melhor para esse tipo de lance.
o Gabi ele fica mais confortável no jogo que seu time cria volume, empurra o adversário para trás. O Cruzeiro não teve esse cenário no segundo tempo. E aí no final, inclusive, até pensando na questão física, acho que o Jardim vai falar sobre isso na coletiva, ele opta por tirar o Matheus Pereira, né, posicionar o time dele para suportar uma pressão final, o desafogo passa a ser o Eduardo mais avançado, o Bolassi que entra mais descansado, mas a gente vê o Fortaleza presente até o fim. Tem alguns lances plásticos, como essa bicicleta do Lucas Sacha. Como eu disse, não tem aquela chance clara que ele exige do Léo Aragão, substituto do Cássio, uma defesa extremamente difícil. Mas a presença do Fortaleza é o tempo todo, no campo de ataque no segundo tempo, e rondando a área, com bons cruzamentos e o tempo todo causando perigo. O Cássio não jogou, cumprindo aquele protocolo de concussão, Barreto. O Caio Jorge não jogou, cumprindo suspensão. Kaique também não jogou, isso pelo lado do Cruzeiro. O Fortaleza também bem desfigurado, com vários jogadores cumprindo suspensão. 10 desfalques ao todo, Fortaleza. O Fortaleza fica numa situação ainda mais difícil no campeonato. Teve essa bola aí com o Kaique, né, uma boa oportunidade. E o Cruzeiro, por sua vez, interrompe uma sequência de 4 rodadas sem vitórias. Teve essa bola aí que o Léo Aragão saiu meio perdido ali, Praça. Se precipitou, né? É o que eu falei durante a transmissão. É um jogador, é um goleiro que está entrando agora no lugar do Cássio, e esse é um dos lances mais difíceis, porque no treinamento dificilmente tu é exposto a esse tipo de situação, né? Não tá nenhum manual, né? E olha só a tentativa que teve o Cruzeiro no final com o Wanderson. O Fortaleza vai ter mais uma oportunidade. Essa última do jogo, Lucas Gasal na área de cabeça, quase sai o gol de cabeça no finalzinho. Só um destaque positivo do Cruzeiro, para mim extremamente positivo, foi o Kenny Arroio, né? Ponta equatoriano, um dos últimos a chegar, atacante, 19 anos. O Cruzeiro tá com um problema nesse ponta driblador, em algum momento do campeonato foi o Wanderson, ele caiu de nível, ele tá procurando, acho que o cara que veio para ser é o Sinisterra, mas tá machucado, então não tá jogando. E o moleque fez um bom primeiro tempo, o tempo todo ativo no jogo, lado direito ele inicia a partida, vai pra esquerda, desequilibra. No segundo tempo ele não sustentou, ele caiu um pouquinho fisicamente, o Wanderson até entra no lugar dele no jogo, mas foi uma boa notícia, pode ser um caminho aí pros próximos jogos, não sei se contra o Palmeiras, o jogo exige outra coisa no domingo que vem, mas acho que o Jardim sai satisfeito com a prestação do equatoriano Arroio. 40 mil torcedores aqui no Mineirão. Cruzeiro está com públicos sempre como mandante acima de 40 mil. E agora os dois enfrentam os 2 primeiros colocados. O Fortaleza pega o Flamengo e o Cruzeiro pega o Palmeiras na próxima rodada. O Cruzeiro precisa pensar em vencer jogos como esse, se quiser continuar a briga pelo título, né? Para se manter no G4, não vencer o Palmeiras fora de casa está longe de ser um problema. Provavelmente vai acontecer, né? E o Fortaleza já entrou naquela sequência de resultados inegociáveis. Mas como é que não vai negociar com o vice-líder do campeonato? E pega o Flamengo em casa na próxima rodada. Além do que, além de toda a temporada tão atribulada que o Fortaleza teve, de uma formação de elenco que não funcionou como em outros anos, trocas de trabalho e é impactante quando você tem uma comissão técnica que naturalmente todo o futebol vai se moldando ao jeito de trabalhar daquela comissão técnica quando ela fica um período tão longo e a troca é sempre um pouco mais traumática. Além disso, ele chega à reta final do campeonato muito tocado por lesões, né? E por ausências, né? A quantidade de ausências hoje era muito grande. Tem sido assim, com alguns times do campeonato, um pouco pelo calendário, times do Nordeste sofrem especialmente, mas o Fortaleza está sofrendo bastante nesse momento. Então, além disso, ele se desfigura em alguns jogos, né? Hoje com uma formação de novo bem mexida. Em relação ao Cruzeiro, assim, eu não acho que o Cruzeiro está fora do título brasileiro, é bem difícil, acho que está bastante polarizado Flamengo e Palmeiras, o Cruzeiro seria uma reviravolta importante, difícil de acontecer, mas assim, quando a gente pensa no Arroio, quando a gente pensa no Sinisterra, quando a gente pensa na estrutura que se criou nessa temporada, eu olho para o Cruzeiro com se tudo se mantiver com uma estabilidade, com uma enorme expectativa para o ano que vem. O Cruzeiro construiu uma estrutura básica na primeira metade do campeonato, que foi muito competitivo, um time titular que acabou sendo repetido algumas vezes, que se estruturou e agora trouxe alguns acréscimos em posições que ele precisava, homens de velocidade, de força, de força pelo lado do campo. Não tem nenhum motivo para ele interromper esse trabalho, a não ser que o Leonardo Jardim assim, decida, mas não há nenhum sinal de que isso vai acontecer. Eu acho que o Cruzeiro pode estar construindo algo que, com alguns acréscimos de início de ano, que ele vai ser ainda mais forte. Até o companheiro Cláudio Arregui deu uma contribuição. Em 2014, o Cruzeiro foi campeão brasileiro, né? Foi bicampeão brasileiro. Ele ganhou 24 jogos naquele campeonato. Nesse campeonato ele chegou a 16 vitórias. Marca que nesse período ele não conseguiu nos anos em que ele disputou a Série A. Fora os anos em que ele esteve na Série B do Brasileiro. Dizer, depois de ser campeão, a maior, nunca mais chegou a 16 vitórias, número que ele atingiu hoje. E comparando o Cruzeiro com o Fortaleza em termos de distância para o adversário a ser alcançado,
Se o pior resultado para o Cruzeiro acontecer amanhã, ou seja, o Palmeiras vencer o Flamengo, serão Aí é bastante. 8 pontos de distância. Mais a diferença de jogo. Pro Palmeiras. Isso. E 4 vitórias a mais. Encontram, o Cruzeiro tem essa possibilidade de diminuir. Passa a ter o Palmeiras, um exemplo, 4 vitórias a mais. Ainda tem isso. Um peso Quer dizer, grande. Fica bem distante. E se para o Fortaleza o pior resultado acontecer, o Fortaleza fica a 8 pontos do Santos, não é isso? A Calculado 10 10 pontos aí? do Santos. Estou com uma tabela desatualizada 10 aqui. pontos então. do Santos. 24, tem 24, Pode o ficar Santos 9 vai a pro 34. O Santos vai a 34. Só que aí tem o que depende do que vai acontecer com o Inter, né? Porque tem Inter e Atlético ali no caminho. Isso. Mas O Atlético jogou já. a diferença mínima seria de 8 pontos, né? Isso. Pro Inter. E o Fortaleza deve um jogo que é justamente contra o Atlético aqui em Belo Horizonte. Um confrontinho direto, então nessa conta aí, se o Atlético for o limiar ali, o 16º, né, ainda tem essa possibilidade. Henrique. A mesma chance que o Cruzeiro tem de reduzir a distância para o Palmeiras num confronto direto, o Fortaleza tem com o Atlético. Exato, é né? isso. Mas tem parecido assim, Henrique e Praz, Rogério, todo mundo aqui, a gente... Parece que o Cruzeiro ele tem perdido um pouco de força, assim, né, Henrique, nessa questão dessa reta final. Você vê igual o jogo hoje. 30 minutos acho que foi bom, muito bom, na verdade. E boa parte depois ele cedeu muitos contra-ataques com erros de passe, assim, né? Alex, o Cruzeiro chegou aqui com 4 jogos sem vencer. Nesses 4 jogos, o jogo bom foi o Flamengo. Vocês vão se lembrar. O empate com o Flamengo no Maracanã tá bacana. E foi um embate bem conseguido, assim, foi um bom jogo do Cruzeiro, né? Os demais não foram bons. Derrota pro Vasco não foi boa. A atuação no Clássico foi ruim no meio de semana, né? Acho que poderia ter perdido o jogo pro Atlético, e seria surpreendente de certa forma, porque o Atlético tá lá embaixo no campeonato. E o jogo contra o Sport aqui foi um jogo de muito risco. Segundo tempo poderia ter caído o jogo para qualquer lado. Então acho que o Cruzeiro tem passado por algo que não passou ao longo do campeonato, que são desfalques pontuais, um jogo sem esse cara, um jogo sem outro. Hoje estava sem o Caio, que é um excelente atacante, contra o Sport também não teve. Mas eu acho que tem um momento de oscilação. Então quando a gente olha para essa briga do título, além da distância de pontuação, tem uma diferença de rendimento. Palmeiras e Flamengo estão jogando mais bola. No primeiro turno não era assim. O Cruzeiro encarava esses times. Eu acho que esses subiram, Palmeiras e Flamengo, e o Cruzeiro estagnou e oscila um pouco para baixo agora. Por isso que eu acho que tá difícil pensar em título, mesmo com a pontuação lhe dando a chance de sonhar. Estava fazendo uma comparação aqui, claro, né, de número de pontos. É lógico que o Cruzeiro tem mais time do que o Fortaleza, como mostrou hoje. Mas também, né? Palmeiras e Flamengo têm mais time do que os que estão ali imediatamente à frente do Fortaleza. Cada um tem o tamanho do seu desafio para lidar, né? E assim, especulando, assim, lógico que a gente não vai conseguir ter o diagnóstico por completo. É lógico que o Cruzeiro surge como um fato novo do campeonato em dado momento, né? Um time que se mostra competitivo demais, talvez muito naturalmente observado por adversários. Os times evitam hoje dar ao Cruzeiro as situações de ataque em que ele se sai melhor. E não sei se além disso pode ter também uma questão anímica mesmo, uma questão mental, assim, de elenco. Da Libertadores dificilmente a gente sai e a essa altura para o brasileiro a montanha ficou muito íngreme e se tem uma baixada de rendimento. Enfim, acho que são especulações. Eu acho que no fundo, no final das contas, o balanço vai ser de um campeonato muito bom do Cruzeiro. O desgaste ele é grande, né, Praz? Pra você brigar pelo título, né, cara? Sabe bem, é muito difícil, cara. E às vezes o Cruzeiro, nesse momento, é um baita de um time, se desenhou, cresceu, mas às vezes para ganhar o título tá faltando um pouco, né? Assim, eu acho que para o contexto do Cruzeiro, o Cruzeiro vinha de 3 anos na Série B, virou SAF, foi vendido para uma empresa, depois foi vendido para outra. Eu acho que o campeonato que o Cruzeiro vem fazendo é muito bom. Óbvio que se gera uma expectativa quando se entra na briga pelo título. Mas o que Palmeiras e Flamengo vem fazendo em termos de pontuação, óbvio, e atuação, mas de pontuação, cara, chega a beirar o absurdo, né? Eles estão fazendo recordes em cima de recordes. Então, assim, e as oscilações, como a gente está falando, eu acho que são naturais. E ainda mais o Cruzeiro, um time que está em reformulação, né? Porque o Cruzeiro trocou o treinador, veio o Leonardo Jardim, faz uma reformulação no grupo. Então, assim, eu acho que está tudo dentro do normal para o Cruzeiro. Óbvio que a torcida e até a gente da empresa, às vezes, cria uma expectativa em cima disso, mas eu acho que tá muito, muito, muito normal o que está acontecendo com o Cruzeiro. E Flamengo e Palmeiras também tem a questão do elenco, né? A capacidade de reposição e nessa altura do campeonato pesa muito. E o que o Palmeiras especificamente está conseguindo é um prodígio, né? O Palmeiras não tem o Paulinho, que foi perdido pro resto da temporada por causa de uma cirurgia. E o Lucas Evangelista com uma lesão séria. De resto, está sempre todo mundo à disposição. E isso acabou fazendo diferença, porque em dado momento... Eu digo fisicamente. Claro. Acho que as suspensões vão acontecer para todo mundo, né? Especialmente quando teve a volta da Copa do Mundo de Clubes,
tinha muita especulação sobre como voltaria, qual seria a diferença, especialmente física, entre quem tinha disputado a Copa do Mundo de Clubes e quem não tinha disputado. E aí, nessa volta, você tinha o Cruzeiro sem competição sul-americana e Flamengo e Palmeiras voltando com o peso da Copa do Mundo de Clubes, mas as semanas, em tese, as semanas cheias dessas competições. Então, se especulou que isso pudesse ser um ponto a mais para o Cruzeiro. Agora, se a gente olha hoje, os 75% de aproveitamento do Palmeiras na liderança, se você projeta para um campeonato inteiro, é algo entre 85 e 86 pontos, que fica abaixo só do Flamengo de 2019, que fez 90. Então, é um ritmo muito alto de pontuação. Você precisa manter semana após semana, e uma oscilação de 4 rodadas, como tem a do Cruzeiro, ela custa esse distanciamento mesmo, porque são times que estão sempre pontuando bem. Período de maior mudança no elenco do Palmeiras, no time do Palmeiras, mas com jogadores de um peso muito grande, né? Que já tem essa parte mental muito bem conduzida, que o clube já tem nele, só que esses jogadores, de novo, eles se encaixaram, eles entenderam isso. Então tem estofo para suportar essa pressão de brigar pelo título a cada rodada, né? Agora o Cruzeiro, como o Henrique destacou aí, né, vem encontrando soluções, né? Não é um elenco tão vasto, né? Tão qualificado em todas as posições como o de Palmeiras e Flamengo. Tanto que era um time que o Leonardo Jardim fazia, a gente comentou com o Henrique outro dia, né, Henrique? Que o Leonardo Jardim como fazia poucas mudanças em muitos jogos, né? Sim. E ele ainda deu azar de perder um meio-campista, né, Rogério Praça, que acho que seria uma peça importante para essa reta final, que foi o Matheus Henrique, teve uma lesão agora, fratura na costela. Então, assim, é um elenco à conta e ele tem tido alguns problemas, eventualmente, que desencorajam um pouquinho o time a pensar, pelo menos, em um ataque ao título final. Para mim, domingo é o deadline, por assim dizer, é o ponto final dessa história do Cruzeiro, se vai poder brigar por título ou não. Porque dependendo do que acontecer amanhã, se o Palmeiras vencer no domingo, pode ser uma distância muito grande. E aí pode ser bom para o Cruzeiro pensando em Copa do Brasil. Se ele perde esse foco no título, ele tem uma reta final. Mas está longe. Ele tem uma reta final mais ou menos tranquila para cravar a Libertadores e se preparar adequadamente para a Copa do Brasil. Então eu acho que assim, tá longe mais ou menos, são 8 jogos, 9 jogos por aí. Então assim, porque o Cruzeiro tentar atacar um título que tá muito difícil agora, pode causar um desgaste no time, pode causar uma desmotivação também. Eu acho que essa Copa do Brasil no final do ano, esse super campeonato, vai passar também por uma questão psicológica de como cada um dos 4 times vai chegar em relação ao brasileiro. É um bom debate isso, porque tem essa questão do desgaste, que pode, entre aspas, se preservar para as finais, para a semifinal do Brasil, mas tem a questão de manter o ritmo competitivo, manter a competitividade em alta, né? Porque de repente tu relaxa e às vezes isso vai refletir lá na frente numa semifinal de Copa do Brasil. Esse equilíbrio é uma das coisas fascinantes do futebol, né? Você buscar o ponto certo, né? Entre manter a competitividade e não se desgastar a busca de entender o estresse de cada atleta, eles têm hoje todos os dados possíveis para fazer isso. Porque o rendimento de campo, ele diz isso e alguma coisa pode se explicar. Só que daí eles têm que buscar firmar cada vez mais a vaga na Libertadores e a briga pelo título. Se soltar, daqui a pouco você pode realmente passar a se preparar um pouco mais lá para a Copa do Brasil. Rogério, não sei se a chuva já parou aí, mas tem gente falando, não tem? É isso aí. Vocês falaram de um número muito importante, 107. 107 anos do Fortaleza comemorados hoje. Vitória apertada. O Cruzeiro não jogou tão bem hoje. No Mineirão deveria ter jogado melhor. É o cansaço, né, como diz o Jardim. Mas é o Fortaleza, né? O Fortaleza tá brigando lá embaixo. O Cruzeiro deveria ter jogado um pouco melhor. Mas o importante é a vitória. Conseguimos vencer. Não foi igual o jogo contra o Sport, que era pra gente ter vencido. E de goleada, né, gente? Pelo amor de Deus. E a gente só ficou no empate. Mas, apesar de a gente ter jogado pior hoje, a gente conseguiu vencer. Agora é descansar. Próximo jogo aí contra o Palmeiras. Tentar vencer. Parece que a gente só joga melhor mesmo contra os times grandes. Time pequeno, a gente passa um aperto, olha, ao Atlético. Passamos um aperto pro Atlético. Time pequeno. Então, contra time pequeno tá difícil esse ano. Mas time grande a gente tá bem forte aí. Tá dando jogo mesmo. Saindo bem perto da vitória ainda, inclusive. Então, vamos ver o que vai acontecer aí no próximo jogo. Esperamos conseguir aí sair com a vitória. Se não der pra vencer, pelo menos empatar aí. Mas em questão de título, mesmo com empate, não adianta. Pode dar adeus, não dá. Só a vitória interessa. Mas vamos manter em cima, garantir essa vaga na Libertadores aí, sem depender da Copa do Brasil, né? Porque do jeito que o Cruzeiro tá, não dá nem pra saber. Se fosse jogado antes, poderia dizer que o Cruzeiro era favorito. Mas do jeito que tá agora, nem sei. Tá jogando mal demais esses últimos dias aí. Então, é isso. Descansar bastante aí pro jogo contra o Palmeiras. A gente vai lá e conseguir essa vitória. E hoje o Caio Jorge fez falta, hein?
Aquele gol o Gabigol perdeu, nossa Deus. Como que ele conseguiu perder, né? Vai entender. Mas é isso. Já deixa aquele like, se inscreve, compartilha aí com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.